feliz por estar aqui, né, nessa oportunidade que nos foi dada de gravar esse vídeo, de poder compartilhar com os irmãos a nossa linha de pensamento a respeito da maneira pelo qual nós enxergamos o que está no Evangelho. No capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe, no item número 4. E nos diz o seguinte: a misericórdia é o complemento da brandura. Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam a alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhes possam desferir. Uma é ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias falhas, se não perdoa dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz que cada um perdoe ao seu irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes. Ele faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Não se estende a mão ao ofensor. Não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de dizer a toda a gente, vede como sou generoso. Nessa circunstância é impossível a reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenta, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia de pessoas imparciais. O texto continua um pouco, mas como todo evangelho, ele é um texto atual, muito atual, ele é contemporâneo e eu penso que ele vai continuar valendo para os próximos anos, né? Para os próximos séculos, talvez. Porque fala basicamente das dificuldades, das nossas dificuldades como seres humanos, a dificuldade de entender, a dificuldade de aceitar o semelhante. Então perdoar fica tudo muito complicado para nós. É tudo muito complicado tu tentar se colocar na posição do outro, das dificuldades alheias, de situações que extrapolam a nossa alma. Né? Ela está num outro corpo, não é a nossa alma. Nós temos como costume nesse processo de desenvolvimento que o nosso espírito vem cultivando já de milhões de anos para cá, à medida que nós vamos adentrando na era da razão, nós precisamos entender que estamos muito agarrados aos instintos ainda. Eles fazem parte de nós. E nós não podemos deixar de esquecer nunca. Eles fazem parte de nós. Eles estão ali. Eles são ativados desde o primeiro momento quando nós acordamos, eles são ativados. Nós sentimos fome pela manhã. Né? Nós nos decepcionamos, no momento para o outro, nós já levamos a nossa alma, em seguida já caímos de novo. Mas o outro também é assim. Essa parte que a gente não consegue entender da nossa vida, da nossa existência e da existência dos outros. Da mesma maneira que nós sentimos ter necessidade, que nós sentimos ter direito, os outros também têm. É difícil a gente compreender isto. Quem vem primeiro? Ele ou eu? E se for à medida que eu vou imaginando que é o outro, né, que só ele tem direitos e eu não tenho, eu destruo a minha autoestima. Eu não construo ela, eu não pondero. Eu não me vejo como filho de Deus com direitos.
E o inverso, à medida que eu só penso em mim, à medida que eu só enxergo primeiro a satisfação das minhas necessidades, eu não consigo enxergar o outro como ele tem. Se nós formos passar pelo lado das falhas, se nós formos olhar pelas dificuldades ou os instintos que ainda prevalecem, né, nos outros, na qual eu consigo identificar com muita facilidade, no momento em que eles têm relação comigo, no momento que eles me atingem, as primeiras perguntas que eu me faço, à medida, e no momento em que eu consigo me desfazer dessa coisa instintiva de tentar retrucar, de tentar repreender, ou contra-atacar, por que eu? Será que ele não entende? São perguntas que nós vamos nos fazendo. Será que a pessoa não poderia ter? A resposta é não. Então, o perdão vai ser extremamente complicado enquanto nós não entendermos isso, que nós não colocarmos na nossa mente isto, o outro não entendeu. É desenvolvimento. Nós vamos precisar, e consequentemente o nosso irmão, nós vamos necessitar cumprir etapas da construção da alma, que é de identificar. Nós vamos precisar identificar o mal que nós criamos. É necessário isso. É necessário que a gente identifique que causamos o mal a alguém. Mas se eu não consigo, não tem problema. Você vai trilhar um caminho mais longo, mas vai chegar lá. Nós precisamos, eu sempre uso a palavra precisamos, porque no momento em que diz que nós vamos, que nós já sabemos, que a doutrina diz, que Deus quer, que isto, e nós vamos preenchendo de situações que os outros querem, que os outros diz a lei, mas nós temos que despertar. Nós vamos precisar, sabe? Aquele conseguir entender, não devo fazer o mal para o próximo. Eu não gostaria que fizessem comigo. Eu não gostaria de tentar me introduzir num grupo e o grupo me relegasse, me deixasse de lado. Então eu não vou fazer para os outros. É difícil. Vão as simpatias, as antipatias. É o primeiro, nós precisamos identificar isto. Não existe outra possibilidade. E nesse caminho haverá choro, haverá sofrimento. Nós vamos identificar que naquele momento eu falhei, naquele momento eu não soube como me posicionar. E aceitar que os outros façam isso conosco também. Ao menos que na nossa régua tenha 2 pesos e 2 medidas. Em que a gente não consiga imaginar que o outro tem as mesmas necessidades, os mesmos desejos, os mesmos anseios, e guarde as mesmas mágoas que nós, consequentemente. Porque não haverá outro caminho, e o próximo caminho para que eu consiga perdoar é, primeiro, identificar em mim essas falhas, aceitar as minhas limitações. E aceitando essas limitações, a coisa vai ser mais fácil, todo esse processo vai ser mais fácil. E eu me coloco sempre me faço uma pergunta, e venho me fazendo há muitos e muitos anos, né? Não é de agora, não é porque a doutrina espírita entrou na minha casa, que ela bateu na minha alma. Quantos de nós conseguem se identificar com essas enfermidades da alma, né? Invejosos, maledicentes, preguiçosos, né? Orgulhosos demais. Quantos de nós conseguem? Quantos de nós conseguem ter consciência de que primeiro na minha vida eu necessito a satisfação pessoal? Eu preciso ser reconhecido, eu preciso que as minhas necessidades básicas sejam atendidas.
Quantos de nós conseguem fazer isto? Ao menos que a gente faça uma leitura completamente diferente, né? Que nós não temos essas dificuldades, que nós não temos medo, que nós não temos angústias, que nós não somos rancorosos. Se nós conseguirmos entender isso e compreender que somos, que não somos assim, que nós somos quase perfeitos, os outros que estarão perto de nós sempre serão uma ameaça, né? Eles sempre vão nos irritar, pois o modelo de perfeição idealizado sou eu. Os que falham são os outros. Então tudo irrita, tudo incomoda, nada é bom. Sempre há uma coisa a melhorar nos outros. A crítica é implacável sempre. Se fosse comigo, nós usamos isso. Nós sabemos, né, quando vamos para a cama, no momento em que algo nos aflige, nós vemos como somos fracos, como somos covardes, como somos orgulhosos, gulosos, invejosos. Seguindo o mesmo caminho, enxergar os outros será mais fácil daí. Ele está num caminho de construir e vai falhar. E na verdade eu estou olhando as falhas dele, e elas estão dentro de mim, e eu não aceito as minhas, então jamais aceitarei a dos outros. Ainda mais se me prejudicarem. E Deus nos pede para que possamos perdoar. Deus nos diz, né, perdoa 70 vezes 7, 7, 7. E Ele não diz para você levar seu amigo para casa, o seu inimigo para casa. Ele nos diz, né? Te libera disso que tem dentro de ti. Aceita que errar é humano e às vezes vai mover a nossa vida de uma maneira definitiva, vai nos prejudicar, ele vai modificar a nossa existência, mas faz parte da vida, faz parte do aprendizado. E é o que nós estamos aqui para um aprendizado, estamos aqui aprendendo. E a prova é prática, a prova não é teórica. O livro está aqui, eu acabei de ler um pedacinho dele. Colocar em prática é um pouco mais complexo, porque necessita que eu entenda os meus sentimentos, eu aceite que eu tenho sentimentos que eles não são tão belos quanto eu imagino, aqueles que eu, né, faço propaganda deles, como eu sou bom, como eu sou agradável, como eu sou sensato. Ele requer nós olharmos e faz parte do aprendizado. O meu estágio é esse, o meu momento é esse, e é assim que eu vou me construir. O outro fica mais fácil. Não é para você levar ele para casa depois para tomar chá. Não, não é isto. É você se liberar, você entender onde você está situado no caminho, você libera a sua alma. Aquela criatura, ele tem os mesmos medos que você, tem os mesmos anseios. Ainda age sobre instintos. E talvez a gente diga de novo no mecanismo de defesa, eu jamais seria capaz disso. Que bom que você não seria. Que bom, ele ainda é. Mas nunca esqueça que você já foi. Que nós somos. Se você não atira pedra, que bom, saiba que já atirou e não foram poucas pedras, foram muitas pedras. Ou você estaria num estágio mais elevado da alma. Dia virá em que nós conseguiremos olhar ele, né, aquele que nos prejudicou, aquele que nos injuriou, nós conseguiremos olhar no rosto dele e conseguiremos entender, olha, né, faz parte, é o momento dele. Um dia, através das suas ações, ele vai encontrar um outro igual, que talvez tenha mais força física, talvez ele tenha mais capacidade de argumentação, que vai retrucar, e esse que ofendeu irá se sentir prejudicado, irá sentir a sua alma ferida, e vai começar todo um processo de entendimento de que eu não gostaria que fizessem para mim, então eu não mais farei para os outros. Como nós podemos ver, isso aí é um caminho, através das experiências.
E por isso que é importante nós não nos furtarmos das experiências que Deus nos coloca. Por isso que é importante nós tentarmos dar uma nova oportunidade. Nós nos livrarmos daquele sentimento, aquelas faixas de energia que nós criamos, e o pensamento cria essas zonas de energia pesada e passamos a conviver com ela. Nós convivemos muito com ela, ainda. Basta que alguém nos diga alguma indireta, nos diga alguma coisa que nós não gostamos e rapidamente nós reagimos. Não dá praticamente tempo de raciocinar o que nós vamos falar, ou dizer, ou pensar, ou o que nós vamos fazer. É automático, nós reagimos instintivamente. Não criar estas zonas dentro de nós é compreender de que nós necessitamos entender aonde o outro está. Que não é nem melhor nem pior. É apenas alguém que não despertou ainda. Ele ainda joga pedra. Talvez nós não jogamos mais pedra. Mas certamente já, no passado muito próximo fizemos isso. E ainda é muito intenso dentro do nosso coração essas recordações que elas nos magoam profundamente. Para cada situação que nós não compreendemos na nossa alma, para cada situação que nós julgamos, existe uma correspondência dentro do nosso coração lembrada às circunstâncias do passado. Para quem talvez não possa estar entendendo o que eu estou falando, tentem se imaginar, apenas tentem se imaginar recordando situações que foram extremamente danosas para vossas almas, ao longo das nossas vidas, E você vai lembrar que no momento em que você encontrou determinada situação, determinada pessoa que te machucou, não é a pessoa que te incomoda, é aquele sentimento que brota, o teu instinto acessa aquela situação naquele momento e te traz aquela gama de desconforto gerada naquela situação, mas que você carrega ainda. Para se libertar, você precisa entender, aquela criatura fez o melhor que ela podia, da maneira pelo qual ela entendia. Ela não entende mais do que isto. Assim como nós só conseguimos entender isso, e nós precisamos hoje em dia que as pessoas nos valorizem, que as pessoas nos reconheçam, que elas que nos ofenderam, que nos magoaram. Elas não vão entender isto. Elas não conseguem entender isto. Mas nós precisamos perguntar agora para nós e sermos sinceros. Qual é a necessidade que os outros reconheçam uma coisa que eles não conseguem reconhecer? E se formos extremamente verdadeiros, se nós formos 100% fiéis à verdade, nós vamos dizer que a nossa vaidade foi ferida e nós precisamos que ela seja afagada novamente. O nosso orgulho, aquilo que os outros imaginam que nós somos, ele foi ofendido e nós precisamos e achamos que aquilo lá precisa ser retratado. Se é verdade ou não, não tem problema. O importante é que possamos nos sentir saciados, A pessoa se humilhou para que eu pudesse me elevar. E essa não é a melhor maneira. Primeiro, nós vamos ter que liberar esses sentimentos. Não haverá entrada no reino dos céus sem que a gente consiga entender isso. Sem que a gente possa entender que eu faço mal para mim. Não foi o outro que fez. O outro fez a parte dele. Ele foi apenas um gatilho. E eu continuo alimentando um sentimento que continua existindo dentro de mim. Baseado nos instintos. Sim, baseado nos instintos. Então, é uma oportunidade que eu tenho para, dentro da situação, me elevar, compreender, aceitar. Mas é difícil, é muito difícil. É muito complicado. É muito dolorido, pois a gente tem que buscar dentro da nossa alma o remédio. E ele está lá, Reflexão, silêncio, oração e uma conversa com Deus. E nós vamos aprender ao longo da nossa vida, nesses últimos segundos que faltam para que a gente encerre esse papo na noite de hoje, nós vamos ter que entender uma coisa.
Talvez a oração seja uma decoreba para nós. Talvez só pedir a Deus seja, né, mais uma expressão que brota da nossa alma, da necessidade de sempre pedir e de ser saciado dentro daquilo que a gente chama de necessidade. Mas talvez se a gente fizesse uma conversa com Deus, talvez se nós conseguíssemos conversar com o Criador, conversar, expor as nossas dificuldades, não pedir, expor as nossas dificuldades, abrir a nossa alma, talvez nós conseguíssemos, né, nos elevar, nos libertar desse sentimento que habita dentro de nós e continuará habitando por muito bom tempo. Por hoje era isto. Eu agradeço a todos, né, por esses instantes em que eu tive a oportunidade de entrar nos nossos lares. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, que Ele nos guie, que Ele nos conduza sempre por caminhos de paz e de luz.